Confira a programação de amanhã. Às 8 horas da manhã, haverá a consagração somente para as mulheres. Mas à noite, às 7 horas da noite, haverá o nosso culto da família. Contamos com você. Há uma voz que continua ecoando através das gerações. Uma voz que não envelhece, não perde a força e jamais deixa de transformar. A palavra de Deus permanece viva. Em um mundo cheio de ruídos, ainda existe verdade, ainda existe direção, ainda existe luz para aqueles que decidem ouvir. Porque a Bíblia não é apenas palavras escritas em páginas. É alimento para a alma, força para o cansado, resposta para o que busca e fogo para o altar. Há mistérios revelados na palavra. Há céus abertos para aqueles que a buscam. Clama a mim e responder-te-ei. O chamado continua o mesmo: buscar, permanecer e viver aquilo que Deus falou. Esta não é apenas mais uma noite. É noite de palavra, noite de direção, noite de homens que decidiram ouvir a voz de Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Enquanto a missionária Gislaine se prepara para estar abrindo o culto, o Rodrigo prepara para uma saudação, a diaconisa Sâmela também prepara para uma saudação, o cooperador Leandro vai ministrar dízimos e oferta e o presbítero Everton vai estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. Nós vamos receber a missionária Gislaine com palmas bem fortes para Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu queria estar lendo com os irmãos aqui em Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-eis ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-eis ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Aqui a palavra do Senhor fala, né, que quem escuta as palavras do Senhor e as pratica, né? Muitas das vezes a gente está aqui na casa do Senhor, né, e as palavras entram por um ouvido, saem pelo outro, e a gente não consegue pôr em prática aquilo que o Senhor tem falado, né? Mas a gente tem que ser sábio, ser o homem sábio, que é o homem prudente, que edifica a casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós viemos nessa noite é edificar a nossa casa no Senhor Jesus. E não colocar a nossa confiança, né, edificar a nossa casa sobre a areia, conforme fala aqui. Porque aí desceu a chuva, porque o Senhor fala, né, que vem as provações, que vem as tribulações, as tempestades. Mas quando a gente está firmado no Senhor Jesus, a gente passa, a gente não fica naquela situação, né? Que nós possamos, então, estar edificados no Senhor nessa noite e na sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por nós estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Eu entrego, Jesus, a minha vida nas Tuas mãos, a vida de cada filho seu, Senhor. Derrama, Senhor, da Tua graça, Senhor, ó Pai, do Teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Fala aos nossos corações, Senhor, através de cada oportunidade, Senhor. Nos ajuda a ser prudente, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a edificar a nossa casa, Senhor, ó Pai, sobre a rocha que és Tu, Senhor, ó Pai. Nos dê sabedoria, Senhor, ó Pai. Perdoa, Senhor, ó Pai, as nossas falhas, Senhor Jesus, os nossos pecados, as nossas fraquezas, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, ó Pai, em cada situação, Senhor, ó Pai, que nós possamos olhar para Ti, Senhor. Nós possamos, ó Senhor Jesus, ó Pai, não olhar para os nossos problemas, Senhor Jesus, mas nós estarmos, ó Senhor, ó Pai, diante de Ti a cada dia, ó Pai. Derrama, Senhor Jesus, da Tua graça, ó Senhor, ó Pai, sobre as nossas vidas nessa noite, ó Senhor Jesus.
Usa, Senhor, ó Pai, a vida de cada filho seu, Senhor. Fala conosco, Senhor Jesus. Nós viemos aqui ouvir a tua voz, Senhor, ó Pai. Nós viemos adorar, Senhor, ó Pai, a ti, Senhor Jesus. Olha, Senhor, ó Pai, por cada servo seu, Senhor, ó Pai, nessa noite, ó Senhor, ó Pai, ajuda-nos e sustenta-nos, Senhor, a cada dia mais, Senhor, ó Pai, na tua graça e na tua presença, Senhor, ó Pai. O glorificado, bendito é teu santo nome, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui, Senhor, ó Pai. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, ó Pai, porque tu és um Deus fiel, Senhor. Ouve o nosso clamor, Senhor Jesus, que nós colocamos, ó Senhor, diante de ti nessa noite, Senhor, ó Pai. Ouve, Senhor, ó Pai, cada um de nós, ó Pai, que estamos aqui, Senhor, ó Pai, derramados na tua presença, Senhor. Derrama, Senhor, ó Pai, da tua graça, Senhor. E fala, Senhor, ó Pai, através de cada oportunidade nessa noite. É que eu te peço e te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Assim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. A consagração amanhã é aberta a todas as mulheres, não somente do departamento feminino, mas a todas as mulheres que quiserem estar aqui às 8 da manhã. Nós vamos ouvir uma saudação com o nosso irmão Rodrigo, depois com a nossa irmã diaconisa Sâmela, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, vou estar lendo aqui em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Temos problemas, dificuldades, mas não vamos olhar para ele, vamos olhar para esse versículo, onde mostra o quanto Deus ama nossas vidas, né? Somos um povo eleito, uma geração, uma nação santa, adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Esse foi adquirido pelo sangue, irmãos. Foi ali na cruz que fomos adquiridos, né, graças a Jesus Cristo. Então, não vamos olhar para a dificuldade, vamos sempre olhar, lembrando desse versículo, que Deus é mais em nossas vidas. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Vamos receber a diaconisa Sâmela também com palmas para Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou estar lendo aqui em Mateus 5, versículo 25. Uma palavra bem conhecida. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com os médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitado. Isso antes de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Amém, os irmãos? Acredito que essa palavra é bem conhecida, né? A gente vê aqui essa mulher, uma mulher que há muitos anos ela gastou muito dinheiro, ela gastou tudo aquilo que tinha. Só que restou uma coisa nela, a fé. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela colocou a fé dela em ação. E ela foi até Jesus e tocou nas vestes deles. Aqui a gente vê que ela fala, se eu apenas tocar na sua veste, ela vai e ela toca na orla de Jesus. Muitas das vezes nós passamos por dificuldades, por aflições, por muitos momentos difíceis. Muitas das vezes a gente até questiona Deus por certas coisas que a gente passa. Mas eu costumo, esse dia até brinquei com uma amiga minha, eu falei assim, nós que somos cristãos, a gente, muitas das vezes é até bom para nós. Ela falou, mas por quê? Eu falei, porque muitas das vezes quando a gente passa por aflições, por dificuldades, a gente se aproxima de Deus. Muitas das vezes quando as coisas estão boas, a gente se esquece. A gente se esquece de vir para o culto, a gente se esquece de orar, muitas das vezes até de agradecer.
Mas como nós passamos um momento difícil, uma dificuldade, nós se apegamos mais, nós lemos mais a Bíblia, nós oramos mais, todo culto que tem, nós está, uma oração, nós está, tudo a gente está na casa de Deus. Porque nós precisamos daquele milagre, daquela cura. Amém? Então, quero deixar essa palavra hoje, independente da situação que os irmãos estiverem passando, guarde a fé. Amém? Deus, ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas. Que não só nos momentos difíceis, mas em todos os momentos. Até mesmo quando Deus estiver nos abençoando, nós podemos guardar nossa fé e estar firme. Amém? Assim agradeço por estar em nome de Jesus. Glória a Deus. Já vamos para a ministração de dízimos e ofertas com o cooperador Leandro, depois os irmãos adorando ao Senhor. Paz, Senhor Jesus, irmãos, boa noite. Motivo de louvar a Deus uma vez mais estarmos reunidos nesta noite que nos proporciona o Senhor. Pedir à amada igreja que abra as nossas Bíblias em Salmos, uma palavra de dízimos e ofertas, mas que hora ou outra dia tive meditando na palavra do Senhor. E até mesmo a nossa herança lá em casa, ela me fez um belo de um convite. Meses atrás, ela falou, mês que vem é o meu aniversário. Eu falei, já vou dar meus parabéns. Ela falou, não, meu pai, mas dar parabéns antes não é muito bom. Aí ela me solicitou algo, eu falei, filha, você sabe que nós já temos as obrigações já, mas vamos orar. Aí logo a varoa já falou, não, a gente vai lá, passa o cartão. Eu falei, não, vamos devagar. Cartão não, cartão a conta chega. Aí o que eu achei mais interessante ainda, ela falou assim, não, meu pai, o senhor é dizimista e ofertante da casa do Senhor. Então a sua fé, eu vou orar em cima da sua fé. Eu falei, nossa, agora você me estreitou mais uma vez ainda. Aí eu falei, filho, eu estava lendo a palavra de Deus hoje e hora que concilia com isso, mas nós vamos continuar orando. E assim que eu tiver a oportunidade, e eu falei para ela, filha, eu tenho certeza que o Senhor vai conceder o pedido do vosso coração. Amém. Salmos, seu número 30, né? Seu verso 23. A leitura, que nos diz assim, amai ao Senhor, vós que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância. Paro por aqui. E anterior a este verso, no mesmo Salmos 31, no 14, nos diz assim, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Irmãos, é uma área de horas se falarmos aí fora, e bem explicado já por outros irmãos, pelas nossas autoridades, de dízimos e ofertas que concede a dinheiros, a valores. E o mundo aí fora tem se fechado muito em favor a isto. Outrora, conversando com algumas pessoas, as pessoas começam a falar, mas é isso, é isso, é isso. Eu falei para eles assim, eu falo, a palavra de Deus nos diz assim, ai daquele que toca na gordura das minhas ovelhas. Deixei esse texto para meditação. Ele falou, nunca ninguém me falou isso. Eu falei assim, agora você tira uma base. Porque às vezes, você não fazendo, Deus pode levantar outro e vai fazer no seu lugar. Só que se você olhar para onde você está, você vai ver as maravilhas que Deus tem feito na vida da amada igreja. E a vida da amada igreja são formadas por pessoas. E pessoas como nós, temos que dar crédito à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz, e ele começou a trazer outros textos, eu falei, ora, porventura, os textos que você está lavando, me passando de Levíticos, números, concernente à palavra de Deus, muito bem explicado. Agora, você vive nessa época? Eu fiz uma pergunta para ele, daqui a 30 dias, você não vai pagar, você tem conta? Ele falou, tem, então você não paga nenhuma delas, o que vai acontecer? Ele falou, não, irmão, aí tem misericórdia. Eu falei, então, muitas das vezes, irmão, a gente só está olhando para o momento crucial de hoje. E o amanhã? O amanhã já pertence a Deus. E eu disse mais a ele, onde eu congrego, quando eu cheguei lá, eu cheguei com a bicicleta emprestada. Eu vivia numa casa com a minha família que chovia mais dentro do que fora. Então, tudo isso é para a glória de Deus. Não vou colocar Deus aqui que Ele é obrigado a fazer nada, e a gente também nem deve colocar por barganha, que acaba até sendo um pecado.
mas pelo contrário, vejo o que Deus fez na sua vida e eu vejo o que Ele fez na minha vida. Irmãos, para a gente granjear termos o que temos hoje, é porque o Senhor tem aberto portas, tem abençoado, tem preparado, e ainda, eu falei para ele, meu irmão, eu e a minha casa, nós temos regozijado no que o Senhor tem nos cooperado. Então eu tenho muito prazer e estima mesmo de ser dizimista. Gosto muito de estar colaborando com a igreja do Senhor, porque assim como outros, e eu tenho ouvido isso no púlpito, como outras famílias, outros irmãos e irmãs que cooperaram, quando eu cheguei, foi para nos unirmos. E isto é uma dádiva de Deus. Então não se pegue a isso que você viu, muitas das vezes, ou que fala, faça o seu, e Deus te recompensará. Com permissão das nossas autoridades, nos coloquemos de pé, vamos estar orando. Oremos a Deus. Querido Deus, soberano Pai, em o nome do Teu Filho amado, quero lhe agradecer, Senhor, por estar uma vez mais na Tua presença, anunciando a Tua palavra junto com os Teus servos, e que aqui estão, Senhor, e aonde o Senhor, meu Pai, tem nos colocado, a toda a glória e toda a honra seja dada para Ti. Senhor, socorre o necessitado, Senhor. Ó Pai Santo, Deus querido, abra portas a qual o Senhor já tem trazido para a vida dos Teus servos. E eu lhe peço uma vez mais, agremiações, pois eles Te buscam, Senhor, e nós estamos fazendo a nossa parte, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos trazer os vossos dízimos e as ofertas. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura de santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus,
a igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus queridos? A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Presbítero F com a palavra, vamos receber o servo do Senhor com palma bem forte para Jesus. Glória a Deus, graças e paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Deus abençoe, bispo. Amém. Boa noite, irmãos. Todos estão bem? Louvado seja Deus, Deus abençoe a todos. Estamos aqui pela bondade e misericórdia de Deus. Tema Jeremias 33:3. Coloca no telão para nós, amado. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Logo em seguida, quero que os irmãos abram no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Lucas. Louvado seja Deus. Estive falando um pouco ontem na rádio. Quantos estão ouvindo a rádio aqui? Louvado seja Deus. Quantos estão compartilhando a rádio aqui? Quantos estão mandando para os amigos? Faça a sua parte do evangelismo, irmão. A rádio, ela vai entrar onde você menos espera. Ela vai entrar no hospital, vai entrar numa casa de recuperação, ela vai entrar em lugares aonde você não consegue ir, devido ao seu trabalho, devido ao seu momento familiar, devido ao seu lazer. Mas se você compartilhar, ele vai chegar onde você não pode levar. Se você colocar isso em conscientização, você vai salvar vidas. Você vai estar evangelizando em nome de Jesus, amém? Temos ali a programação, Semeando Fé, momento de comunhão, missão, amém? Que salva, glória a Deus. E é uma benção, irmão, é uma benção. O pessoal do trabalho lá fala assim: nossa, irmão, você fala legal, tá? Você fala meio agitado, mas eu sou assim no trabalho, irmão. Você viu que eu sou até pior, mas é gostoso, irmão. Depois que você pega o ritmo, bispo, vai embora. É que nem carro a álcool. Esses dias o carro lá em casa estava sem gasolina no reservatório e não pegava. Não pegava. Aí eu falei assim: é gasolina no reservatório. Colocou gasolina, o carro pegou. Esquentou, vai embora. Assim é na rádio. E vai se preparando, viu, varões? Vai se preparando, que tem podcast. A gente vai fazer como o bispo fez com o presbítero Rangel. O seu testemunho vai salvar vidas em nome de Jesus. Jeremias 33:3. Louvado seja Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não... Você sabe as coisas grandes que o Senhor tem para a sua vida? Você sabe a firmeza que Deus tem para você nessa noite? Você não consegue imaginar, né? Você consegue imaginar algo físico, mas algo espiritual você não consegue imaginar. Pare e analise. Aquilo que você acha impossível pode ser possível para Deus. É só você clamar. E esse homem, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Lucas, louvado seja Deus, capítulo 18, versículo 35, fala de um homem cego de Jericó. Amém? E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Passa para nós, irmão, em nome de Jesus. Isso é a hora que eu tenho. 18:36. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Próximo. Glória a Deus. E disseram-lhe que é Jesus Nazareno passava. Próximo. Então clamou dizendo. Ele clamou.
porque ele estava precisando de algo. Ele clamou porque ele necessitava de algo. Ele não necessitava de um carro, de uma casa, uma moto, uma bicicleta, um trabalho, não. Ele necessitava do quê? De uma cura. E clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Próximo, irmão. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. 41. E dizendo: que queres que eu te faça? Santo Deus. E dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, versículo 42, e Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvor a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, nesta noite diante a Ti, Senhor, queremos graças Te dar pelas nossas vidas. E Te agradecer mais uma noite pela oportunidade a qual o Senhor tem nos concebido, ó Pai. Pai, nesta noite não sou eu, mas sim, Senhor, a Tua presença, o Teu Espírito Santo. O Senhor deixasse, Senhor, o Consolador para a Tua igreja. O Senhor deixou o Consolador para conosco. Pai, esta palavra, Senhor, que o Senhor tem colocado ao meu coração. Pai, esta campanha, Pai, de clamar, de buscar a Tua presença ali, Senhor. Nesta noite nós estamos aqui unidos, em uma só fé, ó Pai. Nós queremos clamar ao Teu santo nome. Pai, por esta enfermidade. Senhor, não sei qual é a enfermidade do seu irmão sobre esta igreja nesta noite. Eu não sei qual é a necessidade do teu filho nesta noite, da tua filha nesta noite. Mas eu sei, ó Pai, que nós servimos um Deus todo-poderoso. Um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. Pai, entra com providência sobre as nossas necessidades nesta noite. Toma a direção deste culto. Pai, em nome de Jesus, nós temos que Te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amados, essa mensagem, ela fala sobre esse homem que buscava a libertação, a cura. E ele mendigava. Hoje nós vemos na nossa região, em todos os lugares que nós vamos na cidade, sempre encontramos com quem? Classe social? Não, nós encontramos com pessoas que precisam de ajuda financeiramente. Pessoas muitas das vezes enfermas. Pessoas com dificuldades. E muitas das vezes o crente, que se diz ser crente, irmão, isso é forte. Ele tem se desviado de pessoas com dificuldade. Ele tem se desviado de pessoas que precisam do seu alô, que precisam do seu Jesus te ama. Irmão, esses dias eu estava passando na rodovia, eu vi um rapaz na ponte, eu falei assim, meu Deus do céu, né? Que coisa. E eu passei com o caminhão, dei uma buzinada. Bom, quem já viu de caminhão sabe que a buzina é forte. E eu dei um grito, Jesus te ama! Eu não sei o que estava passando na mente daquele rapaz. Eu não sei. Mas quantas das vezes nós vemos notícias de pessoas que já subiu em cima de viaduto. Eu já presenciei isso. E pular de viaduto, se matar. Por quê? A sua dificuldade dentro do seu lar. Eu não sei qual é o problema que você tem dentro da sua casa nessa noite. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem dentro do seu lar nessa noite. Eu não sei se é problema financeiro, se é problema de saúde, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o meu Deus sabe. E você não deixou a sua casa, saiu da zona do conforto do seu lar, para vir buscar o Bispo Roberto, a Bispa Priscila, como nosso irmão Anderson pregou semana passada. Que muitos estão escorados em homens. Mas não, se nós colocarmos a nossa escora em Jesus, irmãos, Ele entra com providência. Ele entra. Esse homem aqui, ele estava dependendo de quem? Da humanidade. Ele dependia da humanidade para comer, para sobreviver. Mas teve um dia que ele ouviu aquela multidão. E ele perguntou, quem que é que está passando aí? Quem que é que está passando? Irmão, nessa noite Jesus já passou aqui, já está aqui dentro. Nessa noite, antes de você vir aqui,
o irmão Reginaldo, antes de abrir a porta, Jesus já estava aqui dentro. Sabe por quê? Porque ele sabe a hora que vai ter o culto. Ele sabe o dia que vai ter o culto na casa de recuperação. Ele sabe o dia que vai ter o culto dentro da casa de uma família. É fácil para a família quando marca um culto? Quem já marcou culto aqui sabe que o dia fica difícil. O dia fica difícil, irmão. Sabe por quê? Porque quando o povo se reúne, para quê? Numa só fé, para glorificar, exaltar o nome do Senhor dentro da sua casa, Deus vai entrar com providência. Mas isso depende de quem? Não depende de mim, depende de você. O povo costuma falar que uma andorinha só não faz verão. Não é verdade? Imagine só, um povo se reunir numa só fé. Como aquele povo se reuniu na casa de Maria quando Pedro estava preso. Clamavam a Deus por quem? Por Pedro. E Deus mandou um anjo e libertou Pedro. Deus mandou um anjo, foi lá, cobriu, falou assim, ó, veste a sua sandália, Pedro. Veste a sua sandália, vem comigo. Põe sua capa, vem comigo. Irmão, peça a presença de Deus. Busca a presença de Deus. Que Deus vai fazer você passar em lugares que você nem imagina. Quantas pessoas estão buscando emprego? Deus está abençoando, abrindo portas. Mas e o dom que você tem? Você está buscando o dom? Você está buscando a presença para Deus te usar? Tem pessoas aqui dentro que estão passando necessidade financeira. Você sabe quem é? Isso é um dom, irmão. É um dom de você, Deus falar para você e revelar para você, ó, aquele irmãozinho está precisando, bispo. De você receber esse dom, e ele está clamando dentro da casa dele, Senhor, até quando eu vou passar por isso? Eu passei por isso há um mês atrás, irmão. Eu fui num casal, e eu orando a Deus já. A minha família, conversei com os meus irmãos quando a minha mãe faleceu. Nós íamos vender todos os móveis da minha mãe. E eu orando a Deus, o Senhor falou para mim assim ainda. Não vende não. Você vai abençoar. Eu falei, Senhor, como assim eu vou abençoar? Quem que eu vou abençoar? É no meu tempo. Irmão, eu colocava para publicar para vender e não vendia. E meus irmãos querendo vender. Um irmão foi lá, buscou algumas coisas para vender e não vendia. É no meu tempo. Estou vendo eu de Piracicaba. Encontro com um rapaz que é esposo dessa outra pessoa. E o Senhor falou, volta. Voltei pelo... onde você trabalhava, um bolhofe ali. Voltei, liguei para ele. Ô fulano, você está aí no ponto? Tô. Ó, sobe aqui na rua de cima aqui. Vem comigo, vamos de carona. Isso Deus já tinha confirmado. E ele está afastado da presença de Deus. Irmãos, o que eu quero falar é referente ao clamor. Ele não estava clamando. A mulher dele estava clamando. E naquele dia a mulher dele estava falando assim, Senhor, até quando? Ela lavando roupa. No tanque, irmão. Meu Deus. Lavando roupa no tanque. Quem lava roupa no tanque hoje? Levanta a mão, irmão. Ninguém, né? É tudo na máquina. É mais fácil. Pega, joga lá e puf. Século Y, geração Y é X, é top. Né? Z é top. É tudo mais fácil. O povo X lá atrás era na mão, irmão. Se nós voltar lá, nem na mão não era. Como o bispo pregou aqui semana passada, ia pegar e ia lá para o rio. Lavar na pedra. E aí, esse rapaz entrou dentro do caminhão comigo. Viemos embora, uma hora na Promeca. Imagine, da Bolhofe até a Promeca tem assunto, irmão. E ainda mais no finalzinho de expediente, o trânsito parado, eu cortei pela Anhanguera e fui embora. Subi o Santa Gertrudes e esse irmão só falando. Só falando. E o Senhor me trouxe a mensagem de Pedro. Quando Pedro estava no mar com os discípulos, Jesus veio andando sobre as águas. E aquela tempestade levantou. Ele olhou para quem? Ele olhou para a tempestade e começou a afundar. É assim pessoas hoje. Olha para as pessoas. E muitas das vezes está pisando no seu pé. Muitas das vezes está questionando. Não está olhando mais para Jesus. A culpa era de quem? Da tempestade ou era de Pedro?
A culpa era de Pedro, irmão. Porque ele parou de olhar para Jesus. Ele estava andando sobre as águas e eu falando isso para ele. E eu não sabia da situação. Antes dele começar a falar isso. E Deus me trouxe essa mensagem quando comecei a falar isso para ele. Irmão, nós temos que parar de olhar para o homem e olhar para Jesus. Porque quando você está andando para Jesus, irmão, você está andando, irmão. Você está andando. Você para de olhar para Jesus, você olha para a direita ou para a esquerda, irmão. A dificuldade, você começa a afundar. E Jesus é bondoso e misericordioso, fala, vem cá, meu filho. O que é isso? Olha para mim. E ele começou a falar. E o coração é duro, irmão. Mais duro que isso. Aqui é mole ainda. É duro. E naquele dia, quando eu cheguei na porta da casa dele, eu falei assim, irmão, eu vou descer porque eu vou dar um abraço. Porque você sabe que a gente conhece desde pequeno, a gente é tremendo. Não, desce. Desci, abracei. A hora que eu entrei dentro da casa, o Senhor falou assim, você está vendo, meu filho? É para eles. Irmão, aquilo no meu coração começou a queimar tão forte, que eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha, porque eu sei que a hora que eu falar com os meus irmãos, o Senhor vai abençoar. Quando eu cheguei e expus a situação para os meus irmãos, irmão, filho, o que você fizer está feito. É Deus no controle, não é, irmão? E numa semana depois, eu liguei para essa pessoa, viu? Assim. Você quer? Ela começou a chorar do outro lado. E eu ainda mole pra caramba. Comecei a chorar do outro lado e falei, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque foi algo material. Mas a minha alegria ainda seria algo espiritual. E é o que está acontecendo, irmão. E passou um processo, estão passando um processo, irmão, crise de ansiedade. Quem já teve sabe disso. O que é difícil, irmão, crise de ansiedade. Eu já tive isso. Eu já passei por esse processo, irmão. Trabalhar com o ser humano não é fácil. Não é. De verdade, eu tiro o chapéu para o Bispo Roberto, eu tiro o chapéu para quem é encarregado, eu tiro o chapéu para quem é gerente. Quem trabalha com o ser humano, irmão, eu tiro o chapéu. De verdade, eu deveria ter trabalhado como veterinário. Verdade, irmão. É mais fácil. A minha neguinha lá, eu falo para ela, eu brigo com ela, chego no final do dia, ela está lá, balançando o rabo para mim, irmão. Todo animal é assim, irmão. Veterinário é a coisa melhor que existe na vida. Amo vocês em Cristo Jesus, irmão. Amo a humanidade, Jesus é misericordioso. Amo vocês em Cristo Jesus, mas... Para e pense, irmão. Você está entendendo? O processo não é fácil, irmão. Mas Jesus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Ele morreu por mim e por você para estar aqui nessa noite. É fácil? Não é. Não é. Mas, irmão, quando o Senhor falou ao meu coração dessa forma, Deus usou até um varão aqui, irmão. Irmão, estou com uma máquina lá. Quero abençoar, mas ela não está funcionando, irmão. E aí, o que nós faz? E esse varão, usado por Deus, falou, não, traz aqui, irmão. Falei, não é agora. Na hora. Coloquei dentro do carro, esse varão arrumou. E aí, irmão, quando ficou? Não, irmão, é para a benção, deixa Deus te usar. Não, Deus está te usando também, irmão. E o nome do Senhor seja glorificado por esse irmão. Porque a melhor coisa, a glorificação, não é do homem, é do Senhor. Porque se eu te exaltar aqui, a sua coroa está na terra. Mas e aí, você quer a coroa terrena ou do céu? Não é melhor a coroa do céu? Não é, bispa? Não é a melhor coroa do céu? É a melhor coisa. É você receber a coroa do Senhor. É a bênção que Deus tem para você nessa noite. Esse homem, ele começava a clamar, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Me ajuda. E o povo falou, cala a boca, fica quieto. Não, glorifica a Deus, irmão. Estrampola mesmo. O Zé, quando está ali, dá uns glória a Deus, que a minha cabeça fica até assim, irmão. Eu falei, eita Jesus. Irmão, isso é gostoso, irmão. Na casa de recuperação, os irmãos davam um glória, irmão. Oh, Jesus não é surdo. Ô, irmão, clama, irmão. Clama a mim, responder-te-ei. O que é clamor? Oh, Jesus.
Não, irmão, é gritar, é você soltar. Nós quando vai no monte lá orar, irmão, nossa, irmão, eu me afundo lá pro meio do mato. O Anderson começa a dar... Jesus Cristo, irmão. O Leandro, nossa, o Leandro é a quadra lá embaixo, irmão. Isso é gostoso, irmão, é você clamar a Deus. É você ter um particular com Deus, você falar com Deus com vontade. E Deus ouve, irmão. Ouve ou não ouve, Anderson? Isso é gratificante, irmão. Mas tem que se dispor. Você quer ser abençoado. Você quer a bênção de Deus, mas não quer clamar. Você quer a bênção de Deus, mas não quer vir para a igreja. E aí, irmão? Sai da zona do conforto, amado ouvinte, nessa noite. As portas estão abertas. Tem lugar para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem. Vem glorificar. Vem clamar a Deus nessa noite. Sai da zona. Não tem medo, não. Ei. Aqui não é um lugar fechado. Aqui você tem o privilégio de falar com o Pai do céu. Em nome de Jesus. E esse homem começou a clamar. E Jesus falou assim, ó, manda chamar ele lá. E aí, pensou? Jesus fala para você, ô Richard, de noite. Richard. Aí se ele fala, tesouro. Aí você levanta. Aí você vai falar, eis-me aqui, Senhor. E aí? E aquele jovem lá da escola lá, tá pregando para ele? Ele tá precisando ouvir. Aquela menininha lá, tá precisando ouvir. É isso, irmão. Jovens da escola, dá oportunidade. Chama. Chama. Eu falo pro Gustavo, se cada jovem, se cada irmão, até eu mesmo, irmão, de verdade, eu já falei pro bispo, se eu começar a chamar, irmão, essa metade aqui vai ter que ficar lá para fora. Vocês vão querer ficar? Vai? Mas, irmão, eu vou trazer pessoas aqui, como aquele mendigo que uma vez entrou sobre esse lugar aqui, ó. O púlpito era ali. Teve irmão que ficou com medo. Balançando a latinha, teve irmão que ficou com medo. O Daniel é uma benção. Marcelo, que não está aqui também, eu acredito que o Marcelo está ouvindo essa noite, em nome de Jesus. Ficou com medo. Sabe por quê, irmão? Porque hoje é fácil eu confiar em vocês que estão aqui. É fácil. Mas e aí? Se começar a entrar, todo mundo fica receio. Isso é verdade, irmão. O ser humano, ele é assim. Nós temos que ser tratado. Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele amou a gente. Ele amou aquele traficante, aquela mulher adúltera. Ele amou aquela prostituta. Ele amou, irmão, aquele alcoólatra. Ele ama, irmão. Ele ama aquela criança desobediente. Ele ama aquele jovem que está perdido. Aquele jovem desobediente. Tem processo, irmão. Quando Deus tem promessa, as coisas não é fácil. Quando Deus tem promessa, a dificuldade vai aparecer, irmão. As pessoas vão começar a falar assim, sai daí, fica aí não. Aí não compensa, é quadrado. Ei, é melhor como se dizia lá atrás, né? É melhor subir quadrado para o céu do que descer redondo para o inferno. E aí, o que você quer? Redondo ou quadrado? Né, tesouro? Mas esse homem começou a clamar. E quando clamou, ele falou assim, Jesus falou assim, manda chamar. E ele chegou. E o interessante é que dizendo, então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, versículo 41, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Espera aí, quem foi que salvou ele? Foi Jesus? Ou foi a fé dele? Ele acreditou em Jesus, irmão. Ele acreditou que Jesus podia curar. Mas ele teve uma fé tão grande, que a necessidade, muitas das vezes, a nossa necessidade, se aparecer uma enfermidade, nós começamos a buscar a Deus. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Começa a orar. Senhor, eu preciso de cura, eu preciso de cura, eu preciso de cura. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. É na enfermidade que nós buscamos. Quando some a enfermidade, sumiu a enfermidade, irmão. A enfermidade sumiu. Estou bem agora.
Né, presbítero? Passou por crise de ansiedade, não foi? Passou, não passou? Está aqui hoje, não está? Louvando a Deus. É fácil? Você gosta de ser humano, né, irmão? Você voltou a cuidar deles de novo? Eu fugi, irmão. Só que eu não fujo da missão que Jesus me deu, irmão. Não fujo mais. Não quero. Deus já tinha usado o bispo e falou assim, ó, se você voltar, você vai para a cova. O Quito esses dias me lembrou disso. Irmão, você lembra da missão que Deus falou lá, né, irmão? Se você voltar para o mundo, ó. E aí, irmão? Se Deus permitir eu morrer, com salvação, claro, e ser arrebatado, glória a Deus. Agora, se Jesus voltar e buscar a igreja de eu subir também, glória a Deus. Seja feita a vontade do Pai. E esse cego, irmão, quando ele foi curado, ele não abandonou a missão. Ele começou a seguir quem? Ele começou a buscar quem? O Salvador, irmão. Ele foi liberto. Ele foi curado. 14 anos no crack, irmão. Na cocaína, na maconha. Cheguei a plantar até pé de maconha no fundo da minha casa. Eu tinha visita. Começou a crescer junto com as mandioca. A mandioca era boa, irmão. Só que aquilo lá me estragou a minha vida. O cigarro estragou a minha vida. A bebida estragou a minha vida. O que precisou disso? De uma mulher abençoada que apareceu na minha vida. Paguei o preço, irmão. Paguei o preço para estar do meu lado. Fui ferroado de marimbondo. Cavei buraco de 1 metro na cadeia de recuperação. O obreiro falou assim, tampa que o pastor falou que não é aí. É lá do outro lado. Irmão, imagine só você dentro de uma cadeia de recuperação. Cavar um buraco de 1,5 metro com 2 metros de largura. Acho que era 1 metro, né? 1 metro de largura. Ô, irmão, o pastor falou que não era para você cavar aí não, irmão. Ô, mas você falou para mim que era para cavar aqui, obreiro. Até hoje ele me vê, ele lembra disso, irmão. Irmão, e isso é um processo. É um trabalhar que Deus tem. Às vezes a dificuldade para você, as pessoas estão sendo dificuldade, mas é um processo. Mansidão, perseverança. Eu estou no processo ainda, que minha esposa falou no altar que Deus está trabalhando. Tá mesmo, irmão. Louvado seja Deus por isso. Deus está trabalhando. Eu espero que Deus esteja trabalhando na vida de vocês também, em nome de Jesus, amém? Porque se Deus está trabalhando na minha vida, porque Ele gosta de mim, irmão. Eu louvo a Deus por isso. Você acha que eu fiquei bravo com ela? Fiquei. Fiquei, irmão. Você acha que eu fiquei bravo com ela? Fiquei, irmão. Pô, amor, ô louco. Aí ela falou, não, mas Deus gosta de você, está tratando de você. Falei, irmão, coisa melhor, irmão. Paga o preço, irmão. Paga o preço. Foi curado, foi liberto. Deus abençoou o seu trabalho, abençoou o seu dia a dia, a sua família. Tem pessoas que têm família aqui hoje. Irmão, continua. Vai até o fim. Irmão, chutaram você, pisaram no seu pé. Irmão, continua. Não para de clamar. Se esse cego parasse de clamar, ele ia perder a benção dele, irmão. Ele ia perder o Todo-Poderoso passando ali, irmão. Ele ia perder. Se ele ouve aqueles caras falando assim, cala a boca, fica quieto. Quantas das vezes, irmão? Esse cala a boca eu quero dizer para você nessa noite. Muitas das vezes não é pessoas que estão falando para você calar a boca, mas é pessoas que estão falando assim, e aí, você vai na igreja? Não vira, mano. Não compensa. Não compensa. Eu quando subo a rua 4 ali, irmão, falo, Jesus, vai na minha frente. Não é fácil, irmão. Você vê pessoas que cresceu com você e Deus me livre e guarde, irmão. Dói a minha alma, dói o meu espírito. De eu ver pessoas que eu dei droga, eu vendi droga. Eu usei droga junto. Dói a minha alma, irmão. De eu ver pessoas que eu morei junto. Dói a minha alma. Eu clamo a Deus, irmãos, para que assim como o Senhor me libertou, possa libertar eles também. Em nome de Jesus, e tem família aqui também que sabe disso. Tem filhos, tem irmãos, tem pais, tem irmãs que precisam disso. Dessa libertação. Mas ei, se aquele rapaz ali, ó, rapaz não, aquele homem, que não é mais rapaz, ele já está com uma idade avançada, passou dos 40,
Se esse homem não sobe lá a biqueira lá, irmão, você acha que eu estava aqui hoje falando de Jesus para nós? Irmão, precisa de gente com atitude, com ação. E eu vou falar para vocês, irmão, se prepara que o São Camilo vai ficar pequeno para nós, viu? Nós vai para o São Camilo. Eu já estava orando a Deus e Deus tem falado no meu coração. Prepara o violão, vamos fazer barulho santo, irmão. Porque se eles estão fazendo funk lá, não fazendo barulho, incomodando a vizinhança, nós vai incomodar o inferno, irmão. É isso que nós precisamos fazer. Mas só que eu sozinho eu não consigo. Preciso da irmã Joana. A irmã Joana está aí hoje? Tá, né? Irmã Joana sobe no ônibus, irmão. Entrou lá dentro do ônibus, um ônibus parado, irmão, entregando panfleto. Irmão, coisa mais gostosa. A Sabrina falou, nossa, irmão, faz tempo que eu não faço isso. Irmão, é gostoso ou não é, Sabrina? Marta? Irmão, isso é gostoso, irmão. Voltar às velhas práticas. É difícil ver hoje. Você anda em Jundiaí, são poucos, irmão. Tem um povo aí que esses dias, irmão, estava andando com os violão na rua, numa certa denominação, e estava chegando na porta. E foram na porta dessa família que eu comecei no começo do culto a falar para vocês. E quando chegou, ela estava meio sentida com esse povo. Irmã, não é assim. Chegar na casa dos outros, falar que quer entrar. Não, mas vamos entrar, vamos fazer um louvor. Não, irmã, não é assim. Nós está tudo doente aqui, irmã. Vocês têm que se programar. Você acha que eu tirei a razão dela? De maneira alguma, irmão. Da porta da minha casa para dentro da minha casa, quem manda sou eu. Quem manda é você. Você sabe quem você coloca dentro da sua casa. Irmão, mas é de igreja. É, irmão, é de igreja. Tudo com ordem e decência. Montou o cronograma lá da casa de recuperação. Chegamos lá, tinha uma outra igreja chegando junto com nós. Carlão falou assim, irmão, ainda bem que o irmão chegou, tem outra igreja aí, irmão. Irmão, os irmãos falaram que é culto deles hoje. Eu falei, Jesus. Aí o cronograma. Ah, mas o nosso é hoje, irmão. Ô Dante, tem um povo aqui, Dante, falando aí que veio fazer culto. Mas quem que é? Fala, não sei, irmão. Conversa com os seus obreiros aí. Você sabe que nós temos um cronograma mensal que a gente manda para você todo começo de ano. Você sabe disso. Ordem e decência, irmão. E aquele povo participou com a gente. Eles participaram. Eles respeitaram, porque a partir do momento que eu mostrei para eles, falei assim, irmãos, a gente já tem uma agenda, um cronograma que a gente tem, todo final de mês, a gente faz culto aqui. Tudo com ordem e decência. Decência. Você está entendendo, irmão? Então é você saber a hora certa de chegar. Tem pessoas que muitas das vezes não quer o panfleto, mas Jesus te ama. Vai embora. Você fez a sua parte. Amém? E continue clamando como esse homem nessa noite. Que Deus vai abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Até aqui o Senhor me trouxe nessa noite. Em nome de Jesus, guarde sobre o seu coração nessa noite essa mensagem. Sobre o cego. Amém? Que clamou. Ele não parou de clamar. Ele continuou clamando. Ainda que as adversidades apareceu ao seu redor, ele não parou de clamar. Ele buscou. Ele clamou. E é interessante que a fé dele, onde está a sua fé? Se for em Jesus, você vai ter a cura. Agora, se for nos médicos, não sei, irmão. Você só vai tomar remédio. Mas vai fazer a sua parte. Se medicar. Vai se cuidar, vai se tratar. E Deus vai entrar com ação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. E as palmas louvem ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, meus santos? Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Você viu, né, irmãos? E posso dizer uma coisa, irmãos? O povo, eu sempre falei para o Everton, e ele sabe disso, eu sempre falei, não mude seu jeito. O jeito Deus te amou, fale do seu jeito, dirige o culto do seu jeito, prega do seu jeito. Não fica se equiparando. Porque eu vou ser sincero, irmãos, o ganhador de alma é desse jeito.
Ele fala em linguagem simples, fala do jeito que Deus quer e alcança o coração da alma do povo. Amém? Nós vamos se colocar de pé, nós louvamos a Deus pela vida do servo de Deus. Quantos estão felizes pela vida do servo de Deus? Diga glória a Deus. Benção pura, né, irmãos? Graças a Deus aí. Trabalhando sem cessar na rádio. Só glória a Deus. É que um dia ele não vai poder, mas o substituto está aprendendo bem, está ficando bom. Ele gostou do microfone também. Aleluia, vai ser benção. Bem, irmãos, nós vamos orar agradecendo a Deus, lembrando amanhã a consagração para as mulheres. Você pode convidar, é aberto para buscar ao Senhor. Vamos clamar a Deus agora, aproveitar esses minutos que nós temos, porque o clamor ele move os céus, irmãos. Bem, sua necessidade, aquilo que parece difícil aos nossos olhos, nós temos que clamar a Deus. E Deus vai nos dar a resposta, como usou o servo de Deus aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Mão esquerda ao coração, mão direita ao céu, oramos. Único Deus e Pai. Obrigado por esta palavra, obrigado por este culto, obrigado por este momento, obrigado por estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus. Obrigado por esta linda palavra, obrigado por esse momento único, onde mais uma vez, como o Senhor Deus, o Senhor usou a esposa, Senhor, do nosso irmão ali ontem, a missionária Gislaine na rádio, e hoje usando, Senhor Deus, a vida do teu servo neste púlpito. Uma família que está ativa, trabalhando na obra do Senhor, meu Pai. Como estivemos ali na quarta-feira, na casa, Senhor, da irmã Iraci. Mãe, Senhor Deus, da nossa irmã Patrícia. E Tu sabes, ó Deus querido, o poder e a graça que precisa se manifestar naquele lugar. Senhor Deus, e por isso eu maniento valente daquele lugar, ó Pai. Porque maior é o Senhor para fazer uma grande obra e libertar a vida das tuas filhas, Senhor, do poder do mal. Assim como o teu filho nesta noite foi usado pela mão de Deus. Pai celestial, obrigado pela vida do teu servo, Senhor Deus, que for usada ontem na rádio, sendo usado hoje neste púlpito para abençoar a vida da tua igreja. Ó Deus, nós clamamos pela sua misericórdia. Ó Deus, nós clamamos pela sua piedade. Ó Deus, nós clamamos pelo teu poder, pela tua bondade. Ó Deus, nós clamamos pela sua benignidade na vida deste que necessita, na vida deste que é carente. Senhor, como teu filho pregou no último sábado, ele estava no calabouço, Senhor, no momento difícil, mas ele clamou ao Senhor, ó Pai. Bem-aventurado é aquele que te clama, Senhor. Bem-aventurado é aquele que te busca, Senhor. Bem-aventurado é aquele que ora, Senhor, assim como fez Jó, orando pelos seus amigos, e o Senhor virou o cativeiro dele. Assim nós clamamos nesta noite. Colocamos mais um dia desse propósito diante do Senhor. Apresentamos a petição da tua igreja, crendo como este homem receber a cura, a salvação, o milagre. Eu creio que na vida deste irmão, na vida desta irmã, vai receber também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, que a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o glorioso poder do Espírito Santo esteja com a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, operando Deus, e a vitória pelo sangue. Aplaude bem forte ao Senhor Jesus.